E para começar a entrar nesse clima, quero chamar a atenção de vocês para a nossa regressiva que está aí na tela. Faltam 3 horas, 12 minutos e 5 segundos para essa grande decisão do Brasileirão Feminino. Para continuar esquentando o clima aqui para essa final, o Frente Verso comigo relembra hoje a trajetória do futebol praticado por mulheres aqui no nosso país. O futebol feminino foi proibido por quase 40 anos no Brasil. Olhar para trás e saber que as mulheres eram impedidas de praticar o esporte é como ver outro mundo. E de fato, com o passar do tempo, a modalidade mudou, cresceu. Mas como, quanto e para onde está indo? Esses são os assuntos de hoje no Frente Verso. Para ajudar a contar essa história, vamos ouvir os relatos da Márcia Tafarel, que foi jogadora da seleção brasileira, e da Eudmila, que atua pela Ferroviária. Eu sou de uma geração em que o futebol para mulher era proibido, né? Então, na minha infância, eu joguei futebol na rua, né? Com os vizinhos, com os amigos, com alguns parentes que eu tinha, né? Primos. E obviamente, quando os vizinhos viam uma menina no meio dos meninos jogando, era aquele preconceito enorme, né? Eles vinham para fora e tentavam me tirar ali da brincadeira, né? Do jogo de futebol na rua. E com o passar do tempo, quando as coisas se regulamentaram, que a lei que proibia a mulher de jogar futebol caiu, que foi regulamentada em 83, eu ainda tinha muita dificuldade, porque a família não entendia, né? As coisas eram muito difíceis, era um começo ali, né, do futebol feminino. Anos depois, mesmo com liberdade para jogar, o incentivo ainda não é igual em todas as partes do país. Acredito que, por eu ser do Nordeste, no Maranhão, a minha realidade se tornaria um pouco mais complicada, mais difícil, até porque o futebol feminino lá é um mundo muito distante daqui de São Paulo, desses outros estados que já tem escolinha, já tem meninas jogando. No meu estado era um pouco complicado, porque não tinha muitas meninas jogando futebol. Mesmo com as adversidades, as craques do futebol estão atuando há muito tempo. A diferença é que, com a profissionalização da modalidade, a qualidade demonstrada dentro de campo também aumentou. Eu acredito que tinha muitas meninas talentosas, obviamente, mas acredito que um trabalho específico, como a gente está tendo o poder de conhecer mais coisas, porque o futebol está evoluindo cada vez mais. Mas há uma diferença fundamental entre o futebol de hoje e o do passado. Eu acho que a qualidade do futebol agora vem na parte física, na parte tática. A parte técnica, eu tendo a dizer que nós tínhamos muita qualidade técnica, porque a maioria das meninas que jogou na minha época, elas não jogavam só o futebol de campo. Elas jogavam muito mais o futebol de salão, porque nós tínhamos uma competição de campo, 1 ou 2 competições por ano de futebol de campo. Já o futebol de salão, nós tínhamos campeonatos praticamente todo ano. Então, a qualidade técnica das jogadoras que jogavam na nossa época era muito grande, porque a gente não jogava só futebol de campo, a gente tinha aquela qualidade técnica do drible curto por causa do futsal. O futebol já era bom, mas o entorno jogava muito contra. Entre outros fatores, a sexualização das mulheres. Existiu esse período onde a mulher era vista como objeto, né? Objeto do desejo masculino, digamos assim. Inclusive, teve alguns anos no período em que eu jogava, ali no comecinho da década de 2000, onde modelos jogavam, né? Buscavam modelos para incluir nas equipes de futebol, para que o futebol se tornasse mais bonito e mais atraente para os homens, né? A menina de cabelo curto normalmente não era escolhida para entrevista. Quem era escolhida para dar entrevista era a menina do cabelo comprido, a menina mais branca. As dificuldades não paravam por aí. A primeira seleção brasileira no feminino foi convocada em 1988. Muitas jogadoras ficaram de fora das primeiras listas por causa de uma escolha de vida. Eu tive que optar entre ir para uma seleção, tentar a sorte de fazer parte do grupo para viajar para a China,
ou deixar o meu trabalho, que era um trabalho muito bom, que me pagava muito bem, e na época eu decidi continuar no trabalho. Essas coisas de ter que optar, né? E a maioria das meninas fizeram essa opção, né? Porque a maioria delas trabalhavam, a gente não vivia só do futebol, né? A gente tinha que trabalhar para sustentar, né? O cenário atual de remuneração ainda não está dentro do ideal. Ter o reconhecimento financeiro é bem distante do masculino, mas acredito que o trabalho, por vezes, é o mesmo. Receber pelo mesmo trabalho deveria ser o mínimo, mas ainda não é. Por outro lado, o mercado financeiro externo já começou a entender o poder do futebol de mulheres. O investimento de grandes marcas no futebol feminino não para de crescer nos últimos anos. Esse movimento está refletindo nas finanças dos clubes, já que a modalidade está gerando dinheiro. Não é incomum ver parcerias entre casas de apostas, fornecedoras de materiais esportivos. Aos poucos, o feminino está se tornando mais atrativo financeiramente. Com mais investimento e visibilidade, mais torcedores nas arquibancadas. O público já começa a se interessar um pouco mais pelo futebol feminino. A gente vai nas ruas e o pessoal, você é atleta da Ferroviária e tal. E que dia tem jogo? A gente vai em algum lugar, o pessoal topa e já fica perguntando que dia tem jogo, horário, como faz para entrar. Então isso já é muito gratificante para a gente, porque eles passam a reconhecer e querem assistir ali de pertinho, né? O levantamento mais recente da UEFA mostra que o número de ligas juvenis no feminino cresceu de 164 para 266 entre 2012 e 2016. Ver as meninas tendo a chance de estar em campo tão novas dá esperança por um futuro melhor no esporte e na sociedade. Eu, por exemplo, eu trabalho como diretora da academia, né, do meu clube, que é o Walnut Creek Surf. A academia são meninas de 6 e 7 anos de idade. Com 8 anos de idade, elas já estão competindo, né? Elas já estão em ligas, elas disputam ligas aqui. Com o início mais cedo em vários lugares do mundo, os projetos profissionais também são melhores hoje. Questão de estrutura, de treinamento, de poder ter um trabalho mais acompanhado. Então, acredito que o futebol feminino está se desenvolvendo muito, acho que precisa ainda mais, mas já é um começo muito bom. Coisa muito diferente do que era lá atrás. Na época que eu joguei no Corinthians, ele ainda tinha aqueles campos raspadão atrás da fazendinha, né? Era um campo de terra batida, uma terra vermelha, onde os times de base treinavam ali atrás da fazendinha, o time profissional treinava na fazendinha, né? Aí depois de 1 ano, 2 anos, é que construíram o CT, né? Lá em Itaquera, e que só tinha os campos, não tinha nenhuma estrutura, né? Então, na verdade, nós, quando eu joguei no Corinthians, a gente treinava ali naquele campo de terra batida, né? A pergunta que fica é, por que mulheres como a Tafarel não desistiram do feminino em meio a tantas dificuldades? A gente via que para a gente plantar essa semente, para a gente ver os frutos serem colhidos no futuro, a gente tinha que manter essa luta, manter essa postura de luta, de ativismo, de continuar, né, de brigar com dirigentes, de brigar com pessoas que diziam que mulher não podia estar ali dentro do campo jogando futebol, para que essa geração de agora pudesse colher os frutos melhores, né? O caminho foi pavimentado. Milhares de Eudmilas estão por aí, desfrutando das melhorias e buscando um esporte ainda melhor para todas.